Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, o texto Um Tempo a Mais. No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem em um banco perto do playground. Aquele logo ali é meu filho, disse ela, apontando para um pequeno menino usando um suéter vermelho e que deslizava no escorregador. Um bonito garoto, respondeu o homem, que completou. Aquela usando o vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chamou a menina. Filha, o que você acha de irmos? A garota suplicou. Mais 5 minutos, pai, por favor. Só mais 5 minutos. O homem concordou e Melissa continuou pedalando sua bicicleta para a alegria de seu coração. Os minutos se passaram e o pai levantou-se novamente e falou para a filha. Hora de ir agora? Outra vez ela pediu. Mais 5 minutos, papai. Só mais 5 minutos. O homem disse, está certo. O senhor certamente é um pai muito paciente, falou a mulher. O homem, com um sorriso um tanto melancólico, falou. O meu filho mais velho foi morto por um motorista bêbado no ano passado, quando pedalava sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com ele e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com meu filho. Eu me prometi não cometer o mesmo erro com a irmã dele. Ele acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta. Não, ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta, mas na verdade eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Vamos lá, né? Depois de um comecinho de texto desse até engasga, né, gente? Mas vamos lá. Quanto tempo ainda teremos? A eternidade não é o que vem depois. A eternidade não tem nada a ver com o tempo. Se você não a alcançar aqui, não fará isso em lugar nenhum. A experiência da eternidade aqui e agora é a função da vida. O paraíso não é o lugar para experimentá-la. O lugar para isso é aqui. Joseph Campbell. Para que a convivência no lar seja uma experiência enriquecedora, será preciso que se tenha constante lembrança de que a relação do grupo familiar é passageira. Aliás, a nossa própria estada no planeta também é temporária. Somos eternos, é verdade, mas isso não significa a eternidade da nossa atual experiência terrena. Somos um espírito eterno e diversas religiões professam a imortalidade da alma. Porém, nossa condição de marido, esposa, filho, pai ou mãe é provisória. Diria que não somos pais, mas estamos pais. Não somos cônjuges, estamos cônjuges, porque tais condições deixarão de existir quando o término de nossa passagem pelo planeta Terra. O que noto, todavia, é que vivemos como eterna uma situação que é provisória. Esse equivocado modo de viver nos leva a desprezar o tempo e a oportunidade da convivência, a sempre adiar a demonstração de nosso amor pelo outro, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para estar ao lado de nossos companheiros de jornada familiar. Daí porque Campbell afirmou que a eternidade não é o que vem depois, é o que fazemos aqui e agora. Durante algumas semanas eu visitava semanalmente um amigo que se achava muito doente, em estágio terminal. Sua esposa certa feita me disse, De Luca, estou curtindo cada minuto de nossa vida conjugal, dos poucos que ainda nos restam, aproveitando todos os momentos. Valorizo cada palavra de meu esposo num olhar que ele me dá. É rico de beleza e plenitude. Nunca amei tanto meu marido como hoje. Nunca havia percebido que ele era uma pessoa tão especial. Pena que descobri isso um pouco tarde. Ela descobriu o que Vinícius de Moraes escreveu com tanta sabedoria, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Com frequência ouço desabafos de pessoas arrependidas de não terem aproveitado o relacionamento conjugal como deveriam, pois não contavam com a possibilidade de um dia a experiência chegar ao fim. E porque esse amor não foi infinito, pleno, zeloso, atento, hoje aos prantos lamentam o tempo perdido em discussões pueris. Lastimam os abraços e beijos que não deram, as músicas que não dançaram,
os poemas que não declamaram e os bilhetes de amor que não escreveram. Queixam-se ainda das ofensas que não perdoaram e das desculpas que não pediram. Era por isso que Chico Xavier sugeria aos amigos que fossem vez ou outra a um cemitério, a um velório. A recomendação tinha por objetivo permitir que pudessem refletir sobre a transitoriedade da experiência terrena e tivessem melhor aproveitamento do tempo. Chico sabia que a maior agonia de um espírito quando atravessa os portais da morte é a consciência do tempo não aproveitado. Pare para pensar e reflita numa pergunta muito importante. Quanto tempo você acha que ainda vai dispor para estar ao lado de seus familiares? Poderá garantir que terá mais 30 anos ou 20? Quem sabe 5? Ou talvez 1 hora? 5 minutos, quem sabe? Tudo é imprevisível, não temos garantia de nada. A única coisa que podemos garantir é o momento presente. É preciso levar a sério a música do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se porventura amanhã fosse o último dia da sua vida, pense nisso. Será que você iria novamente fazer a hora extra no trabalho? Ou teria uma nova discussão com o marido? Quem sabe implicaria com a mulher por causa da comida salgada? O que você faria? Não prossiga a leitura sem responder a essa pergunta. Imagino que você tenha encontrado coisas muito importantes a fazer, coisas simples que estão bem debaixo do seu nariz. Acredito que você iria querer ficar bem pertinho da mulher ou do marido, dos filhos, dos pais, ouvir música, contaria histórias, daria boas risadas, rolaria no chão com as crianças, beijaria as mãos calejadas de seus pais, pediria perdão pelos equívocos. Enfim, daria importância ao que é realmente importante. Por isso, não espere 1 minuto mais para cuidar do que é essencial na sua vida. Não adie tudo aquilo que você gostaria de fazer e que amanhã poderá não ter mais oportunidade. Lembrei-me de um conselho matinal que minha mãe nos dava quando insistíamos em ficar dormindo. Levantem, crianças, vamos viver a vida, que a morte é certa. Quanta sabedoria! Lição de casa. Comprometa-se a dar a alguém de sua família mais 5 minutos do seu tempo, ainda hoje. Eu estou dentro dessa fila de espíritos que nem precisaram chegar no plano espiritual para falar que eu gostaria que o tempo voltasse ou que eu preciso de um pouco mais de tempo. Se eu soubesse, eu faria diferente. Eu estou dentro dessa fila de espíritos que se arrependem por algumas coisas que deixaram de fazer e que agora não tem oportunidade de fazer outra vez. Vai ter que esperar uma nova reencarnação, porque nessa já foi perdida. Pessoas que eu amei, que já se foram e que não estão mais aqui. E que a gente só consegue conversar através do nosso desdobramento espiritual, mas não fisicamente. Não consigo mais dar aquele abraço físico, não consigo mais compartilhar momentos juntos, um passeio, uma pipoca, assistir um filme. Gente, essa questão do tempo mal aproveitado, ela bate demais na consciência da gente. E se tem algo que realmente dói, não é doença, não é machucado físico, não é o que os outros dizem, que a gente tem aquela mania de falar assim, o que falam dói mais do que se fosse um tapa, né? O que dói, dói mesmo, é a consciência da gente. Essa, quando bate, bate pra valer, não tem dó não. Eu fiz muita coisa legal com bastante pessoas, eu tive bastante ensinamentos, bastante oportunidade de conhecer, de aprender, de trocar experiência, de viver bons momentos, momentos marcantes mesmo, que eu sou grata eternamente a Deus. Mas ainda assim que eu tenha vivido muita coisa legal, eu perdi muito tempo fazendo coisas ruins, colaborando para que outras pessoas vivessem um verdadeiro inferno mental. Eu fui uma pessoa muito dura, fui
E ainda estou sendo, porque eu ainda estou no processo de conscientização, que é onde eu falo que dói. A consciência dói. E dói sem piedade. Quando você olha para trás e fala assim, poxa, por que não fiz diferente? Por que eu já não sabia o que eu sei hoje? Aí vem as palavras de brandura do Chico Xavier, do Divaldo, através da espiritualidade maior, até mesmo das obras do Kardec, através do Espírito da Verdade, e balsamiza o nosso coração dizendo assim, não se culpe, se perdoe. Você não sabia. Agora, quando a gente faz sabendo, a dor ainda é maior, porque em alguns casos eu sabia. Eu podia ter agido de forma diferente, mas não, eu insisti no erro. E quantos de nós, agora eu chamo a atenção de vocês, também não são assim? Não estão deixando o tempo passar para falar assim, a culpa é do outro, né? Primeiro a gente faz isso, o vitimismo, né? Primeiro a culpa é do outro, a culpa é da situação, é do período que eu estou atravessando. Se tudo isso passar, eu vou melhorar. Se tudo isso acabar, eu consigo dar mais tempo a quem eu estou próximo. Principalmente quando a questão é financeira, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso sair, eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso pagar. Eu tenho meus compromissos. Essas palavras são fortes demais. E a gente dá uma importância muito maior àqueles com os quais estão ali, do ladinho da gente. E quando a gente chega em casa, que, trabalhei o dia inteiro, tô cansado, eu não consigo conversar agora, eu preciso de um tempo. Quando a gente precisa de um tempo, é porque a gente quer ficar isolado, é porque a gente não quer o outro do lado. E aí, dali a alguns segundos, aquele outro tem um mal súbito, morre e você fica como? Fala, poxa, eu podia ter conversado um pouquinho, né? Fazendo uma análise assim da Patrícia dentro de casa e a Patrícia na sala de aula eu não podia ter tempo. Na sala de aula eu tinha que me dedicar ao máximo, eram 4 horas por dia e se eu tava com saúde, sem saúde, se eu tava de bom humor, mau humor, independente de como eu estivesse, o que eu estava preocupada, eu não tinha que me dedicar aos meus alunos, no meu trabalho. E em casa, às vezes, isso não ocorre. Você chega em casa e fala assim, agora não fala comigo agora não, dá um tempo para mim, né? Você fala isso com o seu marido, com a sua esposa, você fala isso com o seu filho. Em casa você quer um tempo. No teu trabalho não tem essa. O tempo é dinheiro, o tempo é curto e você tem que se dedicar. Então, por que a gente não tem essa mesma dedicação que nós temos no nosso trabalho, a gente também não tem na nossa casa, com os que estão ali esperando por nós? Quando a gente namorava, por exemplo, todo o bem que a gente deseja à pessoa, tudo aquilo que a gente quer dela para nós, a gente investe. A gente investe tudo. Tudo que a gente pode e o que a gente não pode. Eu contei aqui essa semana, meu marido não tinha dinheiro, mas a caixinha que ele ganhava no serviço, ele ia numa máquina de bichinho de pelúcia e trazia um bichinho para mim. Quer dizer, a dedicação mesmo sem condições. E aí depois, quando você tem condições, você não traz uma bala. Você não faz um agrado. Por quê? Porque agora já estamos juntos, né? Acabou a conquista. Nós somos aquele tipo de espíritos que ainda estamos caminhando mediante os desafios que a vida coloca. Quando o desafio é passado e você já conquista, você não procura manter, você não se dedica. Já tenho, já tá aqui. Eu vejo todo dia. Só que a gente esquece que a gente vê todo dia até chegar o dia da gente não ver. Como ele falou ontem no texto, né? O casamento, ele não é o fim. Ainda é a partida. Não é a chegada. É a partida. É o início de um novo ciclo.
Os filhos é um outro início de ciclo. E cada ciclo vai chegar um dado momento, ele vai se fechar. Nós estamos como pais, como mães, como marido, como esposa, nós fazemos papéis. Isso aqui é um grande teatro. Deus nos coloca em cenários diferentes o tempo todo e nos dá papéis diferentes o tempo todo. Hoje a Patrícia, ela vai exercer essa função, esse papel, até esse ciclo da Patrícia fechar. Aí ela vai renascer depois como João, como Maria. Sabe lá o que Deus quer de mim, né? Esse papel Patrícia vai morrer e vai nascer um outro papel. Eu brinquei aqui ontem, né, no canal, falei, olha, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou sair correndo lá procurando onde está meu marido, né? Eu quero continuar com ele. Mas se Deus quiser me dar um outro papel, que não tenha nada a ver com o papel que eu vivi como Patrícia e Edson, provavelmente ele não vai fazer parte do cenário, do contexto de uma história comigo. Talvez a gente nem se reencontre. Ele vai fazer outros papéis em outros cenários com outras pessoas. Quem garante que eu vou ter oportunidade de viver ainda um papel com outro nome, mas com a mesma função? Patrícia e Edson, a história continua? A gente não sabe se vai ter essa oportunidade. Uma vez ele veio para mim num desdobramento e falou, eu tô aqui te esperando, eu tô estudando, eu tô começando a compreender as coisas que me aconteceram, porque a princípio quando ele foi morto por um menor de 16 anos, a gente estava separado há 7 meses por conta de umas mentiras que ele estava contando em casa, umas escolhas erradas, e eu, para dar um castigo nele, né? Falei, você vai ficar lá com seus amigos lá, você está escolhendo mais os amigos do que a família, então agora você fica com eles. E quando a gente completou uns 5 meses, mais ou menos, 4 meses separado, ele me pediu perdão. Chegou aqui em casa, era um mês de festa, de comemoração junina na escola do filho. E quando a gente voltou de lá, ele segurou nos meus braços assim, para tentar me dar um beijo. Eu falei para ele, eu não quero beijo não. Você para com isso, a gente tá separado. Aí ele falou assim, será que um dia você vai me perdoar? Aí eu falei para ele, você tá perdoado? Eu te perdoo, mas eu não te aceito do jeito que você tá. Você vai ter que mudar, você vai ter que escolher. E não é uma questão de ou eles ou eu, ou seus amigos ou eu, mas as atitudes, né? Você pode ter seus amigos, só não pode ter as atitudes que você tá tendo. E aí ele falou, eu vou mudar, eu vou melhorar. Por você, pelo Rafael, eu vou voltar. Eu falei, então tá bom. Aí deu 7 meses de separação e ele não voltou porque o menor matou ele. Ou seja, aquele tempo que eu estava esperando para que ele mudasse, aquele tempo não ocorreu a mudança, mas foi uma mudança muito maior do que eu esperava. Ele partir e eu ficar. É um tempo que não volta. Você não consegue consertar esse tempo. E aí ele ficou muito revoltado espiritualmente, né? Eu fui dando um amparo conforme eu podia também, porque eu também fiquei desequilibrada, lógico, com um filho pequeno, uma casa, um lugar que eu não conhecia ninguém. E sem meu marido. Mas eu tentei dar um apoio, um suporte para ele do lado espiritual. E num dos nossos encontros ele pegou e falou assim, Patrícia, estou estudando, eu estou começando a compreender o que aconteceu. E se tudo der certo, a gente vai ficar junto novamente. Nós vamos viver o amor que a gente não conseguiu viver até aqui. E aquilo foi uma promessa que meu coração se encheu de esperança. Esse ano completam em outubro, dia 12 de outubro, 20 anos sem ele, fisicamente.
E nos nossos encontros, assim, do lado espiritual, que graças a Deus a gente sempre tem, ele passa aquela mensagem de tranquilidade, de que continua me aguardando. Hoje eu tô falando sério, né? Ontem eu brinquei, mas hoje eu tô falando bem sério. Isso é uma questão espiritual e quando é espiritual a gente não pode brincar, né? Ele vem e traz os recados, dizendo que é para me manter tranquila. Quando meu pai foi para desencarnar, em 2022, em maio de 2022, eu tive 2 noites de desdobramento com ele seguida. Meu pai desencarnou no dia 25 para o dia 26 e foi no dia 23 e 24 que eu tive desdobramento com ele. E ele me preparando, que eu ia perder meu pai. Que perder entre aspas, né? Que meu pai ia desencarnar. Então assim, ele tá sempre junto, me acompanhando do lado espiritual e eu aqui. Mas existe entre nós um espaço gigante de planos. E dentro desse espaço gigante de planos, a qualquer momento, Deus pode falar para ele, ó, vai lá e reencarna em tal lugar, com tal papel, com tal pessoa. E a Patrícia depois vai. Se eu for reencarnar com ele como filha dele, por exemplo, já não vou viver esse amor de marido e de mulher. Seria um outro tipo de amor. Então, o tempo, ele tem que ser muito bem aproveitado. Mas muito bem mesmo. Porque você não sabe como é que vai ser depois. E quando você tá lá no depois, você não consegue voltar nesse antes. Isso serve num seio familiar, isso serve com você mesmo. Coisas que você pretende fazer com você, né? Ah, eu quero pintar meu cabelo de vermelho. Mas o ano que vem eu vejo isso. Talvez o ano que vem não chegue. E você não vai pintar teu cabelo de vermelho. Tem espíritos que chegam do outro lado e falam assim, nossa, eu comprei um jogo de xícara novinho, que eu não cheguei nem a usar. Porque eu esperei o tempo certo. E a pessoa tá lá do outro lado revoltada porque não chegou a usar o jogo de xícara novo. Ontem eu fui tomar um chá. Agora eu ando tomando chá direto. Ah, gente, hoje eu tô meio emotiva, meio chorona, desculpa aí. Pera aí. Ontem eu fui tomar um chá e aqui em casa eu tenho muita caneca. E eu comprei umas xícaras que tem aquele pratinho embaixo que é pra visita, né? Quando alguém vier eu servi bonitinho a mesa. Aí ontem na hora de eu tomar meu chá, eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou tomar meu chá nessa xícara com pratinho. Ninguém tá olhando, mas eu tô vendo. Se não vier ninguém tomar um chá comigo mais, essa xícara vai ficar aí pra eu chegar lá do outro lado e falar assim, nossa, eu tinha um jogo de xícara que eu quase nem usei. Então é isso. Usem tudo aquilo que vocês compram, usem mesmo. As pessoas que estão em volta, curte bastante, aproveite cada instante da sua vida. Isso não é uma fala à toa. O tempo realmente ele voa. Agora há pouco, era 8 horas quando eu levantei. Já são 10. Questão de ter conversado com umas 3 pessoas em 2 horas. E o tempo já foi. Essa conversa que eu tive com umas 3 pessoas dentro de um período de 2 horas, elas não vão se repetir. Não da mesma forma. Tudo muda o tempo todo. Vamos procurar aproveitar bem o tempo.